Boa tarde, estamos aqui para a nossa 10ª live da série de lives do Licença Felicidade. E já vou aqui chamar o meu convidado, um instante. Prontinho. Convite feito. Vamos aguardar por ele, que é o professor Antônio Alvimar, com esse tema hoje para a gente do mergulhar em si próprio. Chegando por aqui, Albert, que já está aqui, né, Albert? Vamos deixar ele ajustar a câmera para a gente começar esse bate-papo. Pronto, está organizando ali. Falar, né, desse mergulho precisa de coragem, né? Eneida, tudo bem? Já está por aqui também. É um espaço que tem flores. Pronto, chegou. Boa tarde, pessoa corajosa e sábia. Boa tarde, Carla. Boa tarde os que nos acompanham também nessa live, nesta tarde, né? Com alegria, com coragem. Alegria com coragem, namorando a vida, porque eu acredito que se autoconhecer é uma forma de se namorar, né? Muito Com certeza. interessante. É, Então, tudo, gente, a vida começa com esse processo de namoro, né? De aproximação. Acho que o namoro é aproximar, é conhecer, permitir se sensibilizar, permitir que o outro entre, permitir que o outro chegue para o conhecimento. sim, afetar e ser afetado, ser receptivo. Então, é tudo isso que a gente vai falar hoje aqui no mergulhar no próprio ser, que é um ato de coragem, né? Porque, assim, a gente diz, mergulhar no próprio ser não é conforto, é travessia, não é fuga, é presença e não é se perder, é se reconhecer. Então, com vocês, o professor Antônio Vilmar, falando para a gente sobre o que seria esse mergulho, o que ele provoca em nossa vida, né? Vamos lá. Então, boa tarde, Carla. Então, primeiro, agradecer. Acho que esse é um momento muito especial, né? Essa série que nós tivemos oportunidade de participar durante todos esses dias, né? Que é um desdobramento de todos esses momentos vivenciados por todos nós, né? E se desdobrou, sobretudo, a partir do Licença à Felicidade, que eu acho que é uma questão fundamental para a nossa vida. Acho que poderia começar lembrando, né, alguns elementos que nós dividimos com todos lá, né, em Florianópolis, nessa necessidade de fazer esse mergulho em nós mesmos. Sobretudo porque nós vivemos hoje numa sociedade muito barulhenta, né? Uma sociedade do barulho. E essa sociedade do barulho, ela impede exatamente que a gente faça esse movimento que a gente começou a fazer aqui inicial, né? Eu me lembro que quando nós retomamos aos princípios da filosofia, os grandes autores, eles dizem que a filosofia começa com, não é propriamente com um ato de reflexão, de você refletir intelectualmente. O ato de filosofar, o ato de pensar, ele tem início com a admiração. Então, a admiração é o ponto fundamental. Então, toda vez que eu penso na admiração, eu penso exatamente nesse espanto que a gente tem diante daquilo que é extraordinário, diante daquilo que é bonito, diante daquilo que nos sensibiliza e daquilo que toca diretamente ao nosso coração, né? Então, isso quer dizer que, para filosofar, é preciso que a gente tenha olhos muito abertos, ouvidos muito abertos,
que os nossos poros estejam abertos, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas emoções estejam abertas, né? E aí lembra um pensador alemão, que é o Martin Heidegger, em Ser e Tempo, que um dos elementos dificultadores, que a gente poderia dizer, desse ato da admiração, desse ato do filosofar, do pensar, ou da gente conhecer, é aquilo que a gente chama de distração, né? Porque a distração nos impede que a gente volte, que a gente foque, que a gente tenha um olhar privilegiado para, de fato, aquilo que nós desejamos a ter. Ou seja, a ter quer dizer trazer para nós, né? Tanto que acho que você fala muito, Carla, né? Porque você tem esse contato, né? Sobretudo com a filosofia oriental, com o pensamento oriental, com a espiritualidade oriental. E a gente lembra, por exemplo, que em todo templo budista, a gente tem um sino, né? E Sim. volta e meia, esse sino dá um badalo, né? Blam, blam, que é exatamente, a gente fica pensando, mas por que esse sino, de vez em quando, dá um badalo, né? Exatamente porque quando a gente se dispõe a fazer a contemplação e a meditação, e volta e meia o sino dá um repique para tentar dizer para a gente, né? Assim, ao invés de gritar aos nossos ouvidos e chegar no ouvido e dizer, olha, presta atenção, o repique quer dizer, né? Volte para onde você está. Volte para o seu lugar, né? Volte para o seu lugar. Então, voltar para o lugar, né? Eu acho que é uma dificuldade que a gente tem de voltar para o lugar da gente. Você voltar para o prato que você está comendo, para você sentir o sabor. E no licença, a gente experimentou isso, né? Me lembro você falando assim, gente, pega um pedacinho de frutinha de cada vez, experimente cada uma, né? Sinta o sabor de cada uma. Ou seja, Coma faça com a presente, mão, coma com a mão, pegue com a coma com a mão, mão, né? né? Pegue com Sentir a a mão. textura, né? Sentir a textura, né? Que é sentir a textura, sentir o sabor, sentir o odor Sim. específico, né? Daquilo, né? Você poder sentir. Interessante porque com o passar do tempo nós vamos ficando uma pessoa tão insensível, né? Que às vezes a gente engole e não sente mais o sabor. Nós tomamos um suco e alguém pergunta, mas esse suco é de quê, né? A gente não é capaz, por exemplo, de distinguir, de separar, de saber qual é o sabor, né? Não damos mais conta de fazer isso. Às vezes a gente convive em ambientes tóxicos, a gente não sabe mais distinguir o que, que nos está fazendo bem, o que, que está nos fazendo mal, né? Porque a gente acostuma, vai se tornando insensível. Às vezes a gente não se sensibiliza mais, né, quando alguém é grosseiro com a gente ou fala alto, porque a gente já naturalizou Sim. essa grosseria, essa forma estúpida, né? Não, ele fala alto mesmo, né? Isso Nossa, é próprio isso, dele, né? isso é horrível pedir tempo, porque naturalizar, né, o que não é bom, outra coisa, porque naturalizar não é bom nem para a gente e nem para o outro, porque a gente deixa passar por isso mesmo e, porque fulano é assim, né? E deixa por isso. A gente não pode deixar por isso, a gente não pode se acostumar nesse lugar da grosseria, né, do maltrato. Não mesmo. Assim, por isso que eu penso que ao pensar a interiorização, né, porque nós somos ocidentais, então nós sempre pensamos a partir de uma perspectiva de linha. Então, nosso pensamento é muito linear, é um pensamento marcado pela ideia de régua, né? E quando nós pensamos em interioridade, nós pensamos num movimento que é um movimento linear. E eu penso que, na verdade, a interioridade nos indica muito mais para o sentido de uma outra palavra que nós temos na língua portuguesa, que é a palavra reflexão, que é a palavra reflexos, né? Então, quando a gente é criança, às vezes quebra um espelho na casa da gente, a gente pega um pedaço de espelho e a gente aponta para o sol e fica pondo no muro, na parede, né? E aquele raio que vem do
do sol, ele bate no espelho e volta na parede e sucessivamente vai batendo na gente. Então, eu penso que a interiorização, ela é exatamente esse movimento, que é um movimento mais holos, né? Um movimento mais holístico. É um movimento que indica para dentro, mas indica para fora. Indica para dentro, mas indica para fora. Isso está expresso na cultura oriental, na noção de yin e yang. Isso está presente, por exemplo, também nas culturas que têm contato com a natureza, como é a cultura brasileira, do candomblé. Então, se a gente observar, por exemplo, no ritual do candomblé, né, quando você vai iniciar o ritual sagrado, você começa, geralmente, a saudação a Exu, que é o orixá da contradição, né? E aí você observa que na dança você faz um movimento que vai, um movimento que vem, um movimento que vai, um movimento que vem, que lembra muito o mar, né? Esse mar que joga para fora, traz de novo para... Então, quando você está na praia, você observa isso, né? Porque você senta ali debaixo de uma cabana, de um pé de árvore, e você fica olhando para o mar. E aí você observa, às vezes, tem uma amêndoa, você observa que tem uma garrafa, aí você fica olhando aquele movimento, né? Quer dizer, o mar joga ele para fora, depois volta, joga, até que chega um determinado momento que você o arremessa diretamente, o expurga, né? Você o projeta, você lança para frente. Então, acho que a interioridade, ela indica exatamente esse movimento, que é um movimento de você voltar para dentro de si mesmo. Então, é um movimento, primeiro, de autoconhecimento e é um movimento também de expansão, né? Porque, na verdade, eu acho que o nosso crescimento é um crescimento que passa por essas duas dimensões. É um crescimento que passa, né, pela autocompreensão, pelo se conhecer, por isso que não é à toa, né, que as pessoas atribuem a Sócrates a famosa frase conheça-te a ti mesmo, mas a gente sabe que esta frase ela é anterior a Sócrates, porque ela já estava lá, como diz, esculpida lá no frontispício em Delfos, né, numa pedra lá, e todos que passavam por ali tinha a oportunidade de poder conhecer, né, de poder ler essa frase, né, conheça-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos. Então, acho que mergulhar implica a gente entrar dentro da gente mesmo, para a gente conhecer nossas forças, conhecer nossas potencialidades e também conhecer nossas fraquezas, né? Então, exatamente primeiro porque nós somos um ser de força, nós somos um ser energético, né? Um ser de energia. Sim. E na medida que nós somos um ser energético, nós somos um ser de força, essas forças existentes dentro de nós, nós podemos usá-las de diversas maneiras, né? Tanto que eu penso que muitas vezes o processo autodestrutivo, né, ele não é um processo exterior, ele é um processo interior, que é o processo dessa nossa incompetência, né, de fazer gestão das nossas forças, né? Nós não sabemos fazer gestão das nossas forças. Então, como diz, a gente joga contra a gente mesmo, né? Nossa, Por isso a gente fala assim, você se auto-sabota, sabota, joga contra você impostor, mesmo, né? né? Então, assim, você tem uma beleza e não reconhece sua beleza. Eu sou feio, eu sou uma pessoa isso, né? Você ganha um presente, eu não mereço esse presente. Para que você gastou esse dinheiro comigo, né? Para que você fez isso comigo? Uma Se pessoa coloca faz um elogio, aí você, não, mas para que isso? Né? Para que você está fazendo isso comigo? Eu não sou merecedor, eu não sei isso que você está fazendo. Então, aí você tem dificuldade de reconhecer suas forças. E, por sua vez, nós temos uma facilidade, né, de ir colando também aqueles rótulos exteriores que as pessoas vão nos atribuindo, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Carla, mas você é uma pessoa muito chata, né? Aí eu falo assim, mas vamos parar, vamos analisar. Será que isso é uma chatura ou é uma especificidade? E sendo uma especificidade, significa que você tem um traço que te demarca, que te distingue.
que te faz diferente das outras pessoas e que, inclusive, é um traço merecedor de reconhecimento, né, das pessoas. E que a gente, então, tem que aprender também a reconhecer esse traço que você tem. Mas, como a gente tem essa perspectiva, né, metafísica, a perspectiva metafísica fez com que a gente, ao invés de voltar-se para dentro, nós acabamos nos projetando para fora, né? Inclusive, esse é um conceito que eu gosto muito, né? Fui professor durante muito tempo de metafísica, e tem um autor que se chama Pierre Hellbank, que ele escreve um livro que é quase umas 400 páginas, exatamente para decifrar o que é metafísica. E ele fala exatamente isso. Metafísica seria seria um movimento de você se lançar para fora, para longe. Metafísica seria um movimento de você se jogar para a transcendência, né, para alguma coisa fora do mundo. Ou metafísica, ou fazemos metafísica todas as vezes que a gente é capaz de se distanciar da gente mesmo. Né? Olha, que quando você vai fazer uma meditação, você faz uma metafísica. Como Né? É como observador, né? Como observador de si mesmo. isso, como observador de si mesmo, né? E aí, assim, você é capaz. E aí eu falo, olha como é que é interessante, cara. Porque nós somos o único ser que somos capazes de refletir, né? De voltar sobre nós mesmos. Então a gente termina de fazer assim, gente, mas como é que fui antipático hoje? Então você é capaz de voltar sobre si mesmo. Nossa, mas eu gostei. Hoje eu falei com uma pessoa, dei um abraço. Nossa, mas como foi bom. Então, esse reconhecimento, essa capacidade de você se distanciar de si mesmo, né? Então, aí nós vamos observar que o conhecimento se dá, então, nessa relação dialética, né? Que é uma relação de aproximação, distanciamento, aproximação, distanciamento. Quando nós nos aproximamos demais do outro, nós nos perdemos, né? Porque aí a gente perde o nosso self, a gente perde nossa cara, perdemos nossa identidade, porque a gente passa a ser o outro, né? Então, quantas vezes na vida a gente tem a cara do pai da gente? A gente fala, a pessoa, nossa, é a cara do pai, cuspido, escarrado, né? Nossa, é a cara da mãe. Exatamente porque nós vamos nos identificando tanto com as outras pessoas, pegamos os vícios e falamos, você está vendo? Gosta do mesmo sorvete que eu? Nossa, você está vendo, né? Gosta do mesmo suco. Gente, ó, até o prato é igual, até o jeito de sentar é igual, né? Então, é uma relação de identidade obsessiva, né? Essa relação de identidade obsessiva, nós acabamos perdendo nossa identidade. Por sua vez. Daí, né, a gente falando hoje sobre ser Dia dos Namorados e tudo, e da relação conosco e da relação com o outro, porque a gente se volta para dentro e se volta para fora também, é que muitas pessoas, ao se relacionar, elas se identificam tanto que elas saem de si totalmente, e quando o outro sai da vida delas, elas ficam sem nada, elas não sabem nem quem elas são porque elas se doaram, se deram num ponto que elas falam, e agora, o que que eu faço? A ponto de dizer para outra pessoa que você é minha vida, né? Então, são coisas que a gente precisa prestar muita atenção, porque não é para ser assim, porque se o outro partir, você. Aí eu falo que é como se abrisse a mão, né? A gente estabaca no chão. Isso, inclusive, nos projetos terapêuticos, a gente escuta muito isso, né? Se minha mãe morrer, o que, que vai ser de minha vida? Se meu filho morrer, o que, que vai ser de minha vida? Se meu marido morrer, o que, que eu vou ser de minha vida? Então, acho que a gente tem. Então, primeiro, que esse movimento de expansão, de encontro ao outro, né? Ele não pode ser um movimento dilacerante, que é um movimento onde você se perde no outro e perde sua própria identidade. Por sua vez, o movimento não pode ser também um movimento de perda no si mesmo, né? De volta para dentro. Porque se você volta para dentro de si mesmo, aí você passa também a ter uma identidade só com você mesmo, né? Como se você se identificasse com você mesmo, né? Aí eu falo que
na verdade, nós nos tornamos uma pessoa egocêntrica. E o Egocêntrico. egocentrismo, ele é autodestrutivo, né? Uhum. Que de repente assim, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente, ninguém Eu me presta, basto, né? Eu me eu me basto, eu sou basto, eu sou suficiente. suficiente, ninguém muito ajudou em nada, né? Só, olha, eu venci na minha vida sozinha. Fala, é. Uhum. Então, você não tem mãe, você não teve uma professora que te alfabetizou, você não teve alguém que te levou na escola, um motorista da Kombi que te levou, quer dizer, que ninguém te ajudou, né? Então, assim, eu venci sozinho na vida, ninguém nunca fez nada por mim, eu sou uma pessoa. Então, essa é a dificuldade que a gente tem de reconhecer, né, essa contribuição que a outra pessoa traz para a gente. Então, eu penso que a imersão ela é muito importante, né? Porque nos ajuda a ser a gente mesmo. E eu falo assim, esse momento para mim de participar do Licença, né, com esse grupo de preciosidades aí, para mim Daqui a primeiro pouco vou até ler as preciosidades, tá? Porque elas adoraram você, eu tenho que colocar os comentários. sim, porque eu falo assim que foi um momento muito importante, porque esse é um momento também que eu tenho assim, inclusive voltado para dentro de mim mesmo. Então eu acho assim que às vezes as pessoas falam assim, às vezes quando você faz uma palestra, quando você faz uma consideração, as pessoas acham que você está construindo uma construção teórica para os outros, né? E tantas vezes as pessoas, nossa, como é que fulano faz isso, né? Parece que está lendo o que eu estou querendo. Então eu digo assim, na verdade a gente não faz construções teóricas para as outras pessoas. Aí eu volto no Heidegger novamente, né? O Heidegger diz que o ser transita na linguagem. O Sim. ser transita na linguagem. Então significa o quê? Que nós falamos o que nós somos, né? Tanto que na Sim. psicanálise a gente valoriza muito isso, né? Valoriza o que a gente fala nas falas, o que a gente fala nos silêncios, o que a gente deixa de falar, ou o que a gente fala nos xistes, ou o que a gente fala nos atos falhos, ou o que a gente fala, né? O que a gente fala na expressão corporal, no rosto, porque nós somos todos linguagem, né? Então, o ser transita na palavra. E depois tem outra frase que eu acho que eu gosto muito do Heidegger, que ele diz o seguinte, que nós olhamos o mundo a partir da janela do nosso ser, né? Então, se nós olhamos para o mundo a partir da janela do nosso ser, então, assim, aí eu falo assim, quando Carla fala, parece que a gente está flutuando em cima de penas, né? Então, porque a voz reflete um pouco dessa energia interior, né? Revela um pouco dessa. Quando o Renato fala, né, do controle do pensamento, isso reflete toda essa nossa. Né? Quando o Vina veio falar da questão da comunicação positiva, né? Aí quando o Deja vai colocando os elementos importantes, quando trabalhamos a questão dos contos, a questão da bibliotecoterapia, quando Do trabalhamos, por corpo, né? exemplo, do corpo das mulheres que correm com lobos, né? Loucos. Então nós olhamos assim, tudo isso que é o ser humano. E aí, inclusive, nós descobrimos ontem, né, na live de ontem, que nós somos mais do que um amontoado de sílabas que se juntam, né? Porque nós temos essa dimensão nossa, que é a nossa dimensão de homos simbólicos, né? Nós somos uma pessoa simbólica. E aí eu digo assim que essa interioridade, que começa lá onde nós dissemos que é a capacidade da observação, observar, né? Observar. Então, essa capacidade da observação, ela observa exatamente isso, que nós somos um homem simbólico. Então, eu digo assim, quando você chega lá em Guanambi, quando a gente chega lá em Monte Azul, né? Quando a gente chega em qualquer outro lugar, quando você pega na mão de uma pessoa, você sente a textura da mão. Né? Quando chega lá em Candiba e você vai conversando com as pessoas, então você sente o sotaque, né? Você fala, mas você é baiano, né? Então, quer dizer assim, nós expressamos o sotaque, na textura da nossa mão. Você olha o jeito de andar da pessoa. Você olha, por exemplo, a riqueza vocabular ou a pobreza vocabular das pessoas, né? Isso
Na análise dos desenhos, a gente observa isso, né? Quando a pessoa faz um desenho, né? A riqueza de detalhes, de cores. Por exemplo, tem pessoas que fazem um desenho que tudo dela é marrom e preto. É o que Sim, a vida dela é, é o mundo simbólico dela, né? Mas é um mundo exatamente. simbólico, por exemplo, também de uma pessoa emburrada, Uhum. enfesada, que nasce cuspido, né? Ou amanhece cuspido, marimbondo, né? Então tem Parece que quer pessoas que morder a gente, né, quando fala, meu então, tem Deus. pessoas que nascem sempre nessa perspectiva, né? Querendo sempre morder a outra pessoa o tempo todo. Então, tem pessoas que são agressivas, né? Uhum, sim. Diferente, por exemplo, de pessoas que nós encontramos aí, né? Me lembro, por exemplo, conversando com Ivete, né? No dia que estávamos lá no aeroporto, né? A risada, o jeito extrovertido, o jeito aberto de Uhum. falar, né? A Adélia, né? O jeito de colocar as questões, né? Na serenidade, na Uhum. forma como... Então, cada pessoa revela esse ser que está dentro dela, né? E eu acho que aí está. É, interioridade não é voltar-se para um claustro interior. Não é Uhum. voltar-se Uhum. para o claustro. Uhum. Tanto que na vida monacal, Carla, tem uma regra que diz que só é possível ser monge se você for capaz de conviver com outras pessoas. Uhum. Ou Deixa eu seja, falar uma coisa sobre isso. Até é uma sugestão de um filme que a gente gosta muito de falar de filme. Inclusive, você falou que um conhecido seu uma vez fez uma tese de doutorado falando sobre isso, né? uhum, Que achei muito interessante. Eu gosto muito. Esse filme se chama O Buda Argentino. Era um menino que ele perdeu os pais ali numa ditadura, os pais foram levados e o pai meditava. Então ele ficou nesse caminho da meditação. E ele imaginou que ser um monge ou ser uma pessoa espiritualizada era você ficar só consigo mesmo. E ele vai para esse monastério e aí o monge mor lá fala para ele, não, você vai ter que ir para a cidade trabalhar e à noite você volta para cá. Ele, que absurdo, né? Eu vim para cá para ficar meditando. Mas o monge quer mostrar para ele exatamente isso. Não adianta eu me trabalhar na solidão. Ninguém vai me incomodar. Eu não tenho nenhuma alfinetada externa para me uhum, provocar para que eu possa me ver, como eu reajo, como eu ajo. E sim, é, né? E aí é exatamente isso que o monge mostra para ele. Não, eu quero ver como você faz estando lá, sendo desafiado. E é muito sim, fácil ficar paradinho, né? Aqui, como se fosse um ermitão, um eremita, e ok. Mas e quando você é afetado? Quando você se deixa afetar, como é que você reage, né? Então, tudo isso é o que você está dizendo. exatamente, porque eu acho que você coloca duas questões muito interessantes, né? Eu acho que nesse movimento do autoconhecimento implica então que a gente tenha que lembrar dessa possibilidade, né? Que você coloca. Como é que você afeta e se deixa afetar? Isso está muito relacionado com a questão de como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? E eu penso que aí nos faz pensar que essa volta para dentro, ela necessita que a gente trabalhe exatamente o nosso patos, né? Uhum. E aí eu digo que na nossa tradição grega, a palavra patos foi muito prejudicada, né? Porque patos lembra exatamente força vital, força de vida. Porque patos, né, hoje dia dos namorados, é trabalhado muito como paixão, né? Uhum. Mas o patos não é uma paixão irracional, desenfreada, né? O patos Adoecedora, né? adoecedora, né? O patos é exatamente a energia impulsionadora das nossas ações, né? Por isso, assim, sem paixão a gente não estuda, sem paixão a gente não trabalha, sem paixão a gente não levanta, sem paixão a gente não vive, né? E aí eu falo que a língua, então, a tradição médica pegou o patos
e o transformou em patologia, né? Em doença. Então, sentir, tanto que a gente fala, nossa, fulano de tal, né? É tão sensível, é um doente, né? Porque a nossa sociedade considera sensibilidade como adoecimento. Uhum. Adoecimento. Então, chorar, sentir, manifestar, falar, né? Então, tudo isso passou a ser um processo de adoecimento na nossa vida. E, na verdade, assim, toda a nossa vida é motivada por essa energia. Tanto que eu digo que nós herdamos, né, a palavra patos, e essa palavra passou a ser vista como doença, mas em torno do patos, nós herdamos as outras palavras simpatos, empatos, antipatos, Uhum. apatos, Uhum. né? Ou seja, nós podemos ser uma pessoa simpatos, simpáticos, empático, empatos, antipatos, antipáticos, né? E Como é podemos que ser nós nadamos nessa Lagoa dos Patos, né? Se a dos gente puder patos, brincar. Qual que é o meu pato, né? É o antipatos, é o simpatos, né? É o o patos empato, em si como pulsão de vida, como libido, né? De realização, de ânimo, de coragem. sim. Ou pode ser também o apatos, né? O apatos, é Isso, que é viver no instinto de morte, né? Então, tem pessoas que narrativa. escolhem viver no instinto de morte, né? Uhum, sim. Você não quer estudar mais. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem, né? Falam assim, ô professor, mas o que eu vou fazer com meu filho? Uhum, Ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer mais nada. O que eu vou fazer com meu marido, né? Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar. Eu falo com ele para fazer uma faculdade, eu falo com ele para melhorar. Ele, não, ele tá bom, né? Levanta de manhã, come seu torresmin, todo dia tá com a latinha de cerveja na mão. Então tá bom, é. Então, assim, vive essa vida circunscrita, né? A esse pequeno universo. Por isso, aí eu digo, né? Esse mergulho no ser nos faz a gente perceber, né, o quanto a gente também deseja alargar as fronteiras da nossa vida. Porque as pessoas elas têm muito medo da morte, cara. E às sim. vezes as pessoas têm medo da morte física. E eu digo para as pessoas, ó, a pior morte não é a morte física. A pior morte é a morte simbólica. E na nossa cultura, a gente tem um pouco disso, né? A gente diz, nossa, fulano de tal ali, ó, morreu e esqueceu de Ai, cair. Morreu e esqueceu sério. de cair. Ou seja, é, quer dizer, é você estar num momento onde você perde completamente essa capacidade de tudo na sua vida. Capacidade de se relacionar, capacidade de interagir, capacidade de sonhar, né? Tanto que às vezes eu pergunto isso nas minhas palestras para as pessoas. Vocês acreditam que vocês podem ser melhores? Né? Uhum, Porque as pessoas não acreditam nisso. A pessoa acredita que ela está comendo aquilo e que se ela abrir mão daquele prato, ela vai morrer de fome, porque ela não pode ter uma comida melhor. A pessoa está num relacionamento ruim, tóxico, difícil. Você fala, olha, pode ser melhor? Não, a pessoa, não, se eu abrir mão disso aqui, pode vir outra coisa pior, então é melhor que eu concorde, que eu conforme. e Tanto que, você sabe, continue comendo comida requentada, que chega uma hora que vai apodrecer, né? Também, que não é para ser assim. Então, exatamente. a gente E tanto, pode muito mais, mas tem que ter essa energia, né? Impulsionadora. sim. E aí o quê? Nós então encontramos uma sociedade que diz o quê? Nossa, fulano de tal é estável, né? Já casou 2 vezes, nossa, que absurdo. Nossa, fulano de tal, muito estável, já trocou de emprego 3 vezes, nossa, fulano de tal. Porque pra gente se movimentar, para a gente mergulhar no ser, para a gente se conhecer, para a gente abrir novas perspectivas, parece difícil, né? E aí eu brinco com as pessoas que eu digo, vocês já pararam para pensar, né? Todos que estão me ouvindo aqui, né? Mara Kobe, e todos os outros. Já parou para pensar? Eu costumo dizer, nós somos seres humanos, nós somos diferentes de uma árvore, porque uma árvore tem raiz, uma árvore está fincada, ela tem raízes muito profundas. Então, tem árvores que muitas vezes você não tem como arrancá-la, ela morre, porque ela está fincada ali naquele lugar. O ser humano é o único ser que tem pés, que ele não tem raiz.
Portanto, os nossos pés estão sobre o solo e nós então podemos nos movimentar, né? Nós podemos movimentar. Então, assim, então nós podemos nos movimentar. E engraçado, porque nós que temos essa capacidade de fazer movimento, somos exatamente esse ser inflexível, né? Sim. Nós somos cabeça dura. E aí a gente volta ao Políbio, né? Porque o Políbio é um autor lá contemporâneo de Aristóteles, né? O Políbio diz que o ser humano ele é tão complexo que Políbio diz que, se tratando de um animal, se o animal enfiar o pé, às vezes, no buraco, ele, às vezes, não volta mais, ele procura outra alternativa e outra coisa, né? E que o ser humano é o único ser que insiste na mesma burrice, Sim. insiste no mesmo erro, né? Ele insiste no mesmo erro. Então, às vezes você que também terapeuta, você sabe disso, a gente que lida diretamente com terapia, a gente encontra pessoas extremamente inflexíveis o tempo inteiro. Então você vai dizer, mas por que essa pessoa insiste nisso o tempo inteiro, né? Aí você observa que Às a pessoa... vezes, até trazendo é um conto oriental, é só um trechinho dele, que a gente fala daquele conto que o macaco foi pegar o amendoim e a mão ficou presa. E por não soltar o amendoim, né, ele continua preso. Então a gente fica assim, né? Preso, teimoso, batendo cabeça em uma coisa que faz uma vez, duas, três, e não se movimenta, sendo que a gente tem os pés e essa possibilidade de flexibilizar exatamente para experimentar novas coisas, né? E Sim, entender que é possível fazer diferente, que é possível expandir, que é possível buscar e não ficar enraizado. E, na maioria das vezes, enraizado no pior, sim, acostumados, né? isso. É por isso que eu gostaria de lembrar, assim, aqui no núcleo central dessa nossa live de hoje, cara, lembrar assim que interioridade não é afastamento do mundo ou das pessoas. Sim. Volta à interioridade é o quê? É encontro consigo mesmo. Mas eu só encontro comigo mesmo na medida que eu também me abro para as outras pessoas. Não é? Por isso que eu digo assim, é preciso aprender a se ouvir e que você tenha ouvido para ouvir também os que estão à sua volta, né? Os bons ouvidos que estão à sua volta. Né? Eu acho que a gente não deve ouvir todo mundo. Né? Às vezes o pessoal fala que eu mesmo eu sou muito teimoso. Mas eu sou assim, não é que eu sou teimoso, né? Como diz você, que eu sou virginiano, né? É, Não é que eu sou teimoso. É porque eu acho assim, que tem coisas que quando a gente acredita, nós devemos segurá-la, né? sim, E confrontá-la sim, e seguir naquela trilha. Eu acredito muito isso, que quando a gente tem uma voz interior, essa voz que grita, né? Tanto que eu acho que é a voz da consciência, que é a nossa voz angelical, o né? Que a gente sábio interior, né? do sábio interior, né? Uhum. E de vez em quando a gente vai fazer um trem, o trem fala assim, não vai não, você vai se lascar, vai levar ferro. E a gente vai, e às vezes você desafia aquilo, né? Então, assim, Sim. aprender a se ouvir. Então, eu acho que esse movimento da interioridade, ele implica uma volta para dentro e uma volta também para a gente escutar. Porque na medida que nós somos esse ser, né, que temos nossa individualidade, mas nós estamos inseridos também numa dimensão comunitária. Daí também eu não concordo com muita coisa que as pessoas falam hoje, né? Assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não, a vida, se fosse assim, era bom. Eu acho que a gente tem que também ouvir as percepções que as pessoas têm da gente. E por isso acho que a gente tem essa abertura, né? E às vezes isso não é fácil, né? Esse dia eu quase que fui linchado num grupo terapêutico, né? Eu acho que eu contei isso, né? Eu acho que eu contei, né? Porque eu falei assim, não, logo que a gente está num grupo terapêutico, eu acho que eu posso falar algumas coisas aqui que eu acho que o grupo sabe ouvir, né? E aí, quando eu falei esse trem, quase que as pessoas queriam cortar meu pescoço. Então, assim, porque também, o que o outro fala, né? Já dizia os antigos que quando você fala, a carapuça pode assentar ou não, mas não é que você tem que jogar a carapuça para ninguém, né? Eu penso que, na verdade, a gente também tem que estar aberto para também ouvir as percepções das outras pessoas sobre a gente também.
Isso é Porque isso autocrítica. enriquece nosso universo. Isso. Só compartilhando, numa licença desses aí, eu falei, gente, procure, era uma das tarefinhas, porque no licença a gente começa a trabalhar um ano antes, né, no grupo de WhatsApp e tal. Procure uma pessoa que você conhece há mais de 5 anos e pergunte a ela o que ela pode dizer sobre você. E uma dessas pessoas que está até nessa licença me contou depois que a pessoa falou com ela: Eu acho que você é arrogante. Ela quase morreu. Falou: Como assim que eu sou arrogante? Eu estou sempre ajudando os outros e não sei o quê. Entende? A pessoa entendeu o jeito dela ajudar e está sempre levando solução e achando que está no lugar de saber como arrogância. Então, Sim. aí ela falou, aí eu fui olhar para mim e perceber, será que eu sou arrogante mesmo? Então, isso também é rico. Saber escutar, sem na hora, porque às vezes na hora que você ouve, é a reação, né? De proteção. Eu preciso me defender disso aqui agora. Não, pega para casa, leva, reflete, sabe? Passa por seu crivo e pergunta: será que isso tem a ver? Será? Isso Isso. aí é enriquecedor, porque é mais um olhar, né? Isso, por isso que eu acho que é aí que está o segredo do que a gente está falando da questão do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento vai implicar também que você saiba observar, que você saiba silenciar, que você não saia por aí também conversando pelos cotovelos, né? Sim. Porque muitas vezes, assim, é o que a gente fala. Você fala, olha, procura uma pessoa e fala a pessoa. Aí é o que eu estou dizendo, né? Você convive com uma pessoa há 5 anos e você tem tantas coisas que você poderia pontuar a respeito daquela pessoa, você vai dizer, a primeira pontuação é que a pessoa é Negativa, arrogante. né? Uma pontuação negativa, Uma pontuação utilizando. negativa que você vai fazer, é assim, ao invés de olhar as coisas boas, as coisas positivas que a pessoa tem, então eu vou exatamente no ponto. E aí eu falo assim, isso mostra exatamente a imaturidade e essa incapacidade de volta para dentro de si mesmo, né? Porque na lógica nós temos uma máxima, Carlinha, não sei se você ainda lembra de uma aula de lógica, que faz muitos anos, né? Então, na aula Mas tem. Então, uma aula na lógica a gente diz assim: quanto maior a extensão, menor a compreensão. Vixe, peraí, que essa é a Quanto minha menor. frase. Essa é a minha frase que eu repito a vida inteira. Porque o meu professor Antônio Alvimar sempre me ensinou, gente, que quanto menor a extensão, maior a compreensão. Olha que Isso. isso aí ficou marcado para mim. Então, isso quer dizer, então, se você absorveu, né, a essência da lógica aristotélica. Né? Quer dizer assim: quanto maior a extensão, menor a Menor a compreensão. compreensão. Quanto menor a extensão, maior a compreensão. Então, significa que, né, se na verdade eu estou tentando enxergar uma pessoa a 10 quilômetros, minha imagem vai ficar distorcida, né? Eu falo, gente, será que é mulher? Será que é homem? Está parecido, olha lá. Isso parece que tem um bigode, mas é uma sombra. Então, é uma visão distorcida, né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso trazer o outro para perto. Aí nós aprendemos em português uma palavra que tem um sentido é, que a gente tem ele na cabeça equivocado, né? Que é a palavra complexidade. Então, toda vez que você fala, a pessoa fala, nossa, complexo, filosófico, né? Como se filosófico e complexo fossem coisas difíceis, né? Não. Complexo quer dizer complexo. E eu falo, né? As mulheres têm um plexo mais avantajado. Os homens têm um plexo pequenininho. Complexo significa com o peito, significa trazer para o peito, Procurar trazer para o coração. peito, né? Trazer para perto do coração. Então, se essa pessoa que você perguntou, né, que falou com a outra pessoa, nossa, essa pessoa é arrogante, com certeza ela nunca teve essa postura que é a postura de proximidade, né? De trazer o outro para perto, de ouvir o outro, de observar a outra pessoa, de escutar a outra pessoa, de entrar na interioridade da outra pessoa. Quer dizer, você ficou observando à distância. Sim. E quantas vezes a gente descarta pessoas à distância? Nossa, não gostei. Nossa, é tão chato. Nossa, é desse jeito. Nossa, é arrogante demais. Nossa, é isso. Nossa, é aquilo.
E a gente Sem começa a dar colocar um. chance, né? Isso é uma crença horrível. Você lê a pessoa por uma única coisa, por um único contato, ou por essa distância, né? Não trazer para o peito, né? Não acolher, não acalentar para ver aquilo em sua extensão, né? Isso é Sim, muito. Então, para só um pouquinho, porque como a gente falou em escutar, vamos escutar o que as pessoas falaram aqui para a gente, né? Que é importante também. Elas estão falando que bom você aqui, professor Alvimar. Nos deu a graça, a alegria de tê-lo conosco no Licença Felicidade 8, abrilhantou nossa viagem com essa presença suave e sábia. Aí a Lília entrou, Renato Maurício também está por aqui. Lília falou: é muito bom te escutar, professor. Sua sensibilidade é tocante. A Mara Rubi entrou, a Marina Campos entrou, a Ivete falou: eu e a Adélia tivemos o privilégio de conhecer e voltar no mesmo voo. Obrigado, professor, por tudo sempre. Foi maravilhoso demais. Gratidão. Eu estou falando como se ela estivesse falando, tá? Gratidão ter você no Licença. Obrigado. Eu, você e Vânia pelas risadas, que foram muitas, né? E aí a Vaneide está por aqui também, a Clau, mas Sandra Silva também tá, a Mara Rúbia, a Eulália, o Rafa Tatu também, a Clara entrou, a Eulália está aqui de novo. E a Mara falou como ele é precioso. Ele é precioso mesmo, viu, gente? E Renato falou um excelente chamado à consciência, Antônio. Eu gosto desse nome Antônio, porque eu tenho avô Antônio, eu tenho tio Antônio, eu tenho pai Antônio e tenho um amigo Antônio, que é o professor. E como é especial, que momento lindo. Deja falou, você agrega serenidade e paz em nós, Alvimar Artes, da Casa Cláudia entrou também. Ivete falou, obrigado por lembrar de mim, como a gente deu risadas no aeroporto. Adorei, Alvimar. E aí as pessoas seguiram falando, né? Falou que você é muito divertida, né? E que ficaria até amanhã ouvindo. É legal trazer essa palavra de divertido para você, né? Porque ele sempre foi muito sério, muito assim, então está se permitindo, né, ter esse olhar aí, né? E Deja falou, tem gente que se hiberna na concha, não evolui, se limita, né? E concha é prisão, não se cura lá, né? Se a pessoa se permitir aceitar o processo, vira pérola, né? A Simone Aparecida falou sempre uma oportunidade de melhorar enquanto as pessoas, quando ouvimos, né? Quando te ouve, né? E a Dani também que esteve conosco, falou, é por isso que gosto muito de pensar no amor com uma grande energia impulsionadora da nossa vida, porque entre a vida e a morte, vida e morte, o amor está no meio. Que lindo, né? É isso aí. Então vamos continuar. Temos um tempinho que passa tão rápido, agora só temos 10 minutinhos. E eu estava pensando nesse mergulhar no próprio ser, né? Eu estou pensando que eu fiquei criando uma imagem. E eu pensei que é como se a gente não conhecesse o mar quando você faz esse convite e de repente aparecesse uma oportunidade de ir para o mar, de experimentar esse mar. E aí a gente fala, poxa, mas eu vou ter que prender a respiração. E aí? E se eu não souber nadar? Esse mar é gigante. Será que é melhor eu só molhar os pés? Será que é melhor eu falar que eu nem gostei? Será que é melhor eu ficar na areia? Afinal, aqui é tão seguro. E o mar lá na frente, só convidando, né? Porque a gente pode ir experimentando, deixar a água banhar nossos pés, nossas pernas, chegar até o plexus, que chega a dar aquele arrepio, quando a água fria bate aqui nesse local da emoção. Mas aí você vai se sentir vivo,
E aos poucos, quando você vai se demorando nesse mar, por conta da sua energia e da integração com esse mar de oportunidades, você se aquece. E aí você relaxa e pode ter prazer, um prazer de estar vivo, um prazer de quem experimenta. Então, eu acho que essa permissão, sabe, do mergulhar em si próprio é adentrar nessas águas e perceber que você é muito mais do que aquilo com o que você tem se identificado. A fala do outro, algo que te adjetivaram, né? Então, isso que a gente está falando aqui é sobre isso. Como você tem mergulhado, ou se você tem se negado a fazer esse mergulho, ficando só no cais. Tem até a música do que fala, né? Para quem quer se soltar, invento mais que a solidão me dá, que é o que você falou, sozinho Uhum. não damos. Perfeito. Eu estou até olhando aqui na minha mesa, no meio da minha bagunça aqui, para ver se estava jogado. Olha aqui, ó, a bagunça que está aqui, né? Mas é uma bagunça porque a gente precisa. Se for igual eu, porque eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu abro um livro, outro livro, eu não consigo organizar isso, gente. Eu estou com tanto de livro, tanto de coisa. E aí eu estava olhando aqui, porque eu tinha uma impressão, não sei onde é que está, acho que está dentro da minha mala ali de levar para a universidade. E aí você me falando, aí me veio na cabeça um texto do Franz Kafka, que é o texto A Lei. Não sei se vocês conhecem esse texto, né? E esse texto, assim, depois vocês podem procurá-lo para ler, o texto chama A Lei, do Kafka. Fala que a lei estava diante da porta, né? E ela olhava para dentro e queria entrar. E a lei era muito rica, tinha posses, né? E estava sempre diante da porta querendo entrar num determinado lugar, um determinado ambiente, que era o lugar dos sonhos dela. E aí ela resolveu o quê? Aí um dia ela chega lá e conversa com o porteiro, né? Eu queria entrar. O porteiro falou, ó, para entrar aqui, olha, ó como é que eu sou. Você vai ter que me enfrentar. E eu queria te avisar, se você conseguir me vencer, para atravessar para as outras portas, tem gente com o dente mais rangindo ainda e mais forte do que eu, viu? E diz que a lei, então, ficava lá na porta, né, o tempo inteiro. Quer dizer, chegou a construir uma barraca na frente da porta, né? E ali comprava suas coisas, né? Como diz, tinha dinheiro para comprar água, comprar comida, né? Então a lei era poderosa, porque tinha todos os recursos, não é? E de vez em quando diz que ela saía de dentro de sua barraca, né? Ia lá e olhava para dentro da porta, via, né? O sonho, continuava o sonho, né? E aí depois de muitos anos já envelhecida, a lei continuava na porta, olhando para dentro, né? Com vontade de entrar. Certo dia, então pela manhã, a lei se levanta e vai lá e fala com o porteiro, né? Fala, olha, eu sempre tive de entrar. E aí o porteiro então diz para ela: eu tenho só uma coisa para te dizer, um segredo. Esta porta foi feita só para você. Ou seja, nós temos alguém que passa a vida inteira diante da porta. É o que eu sempre digo, né? Tem tantas pessoas que são pobres, são ricos pobres, né? Que têm um recurso, mas não investe nos seus estudos, pode viajar, mas não faz isso. Tem um sonho, mas não investe nos seus sonhos. Poderia ser melhor, mas também não. E aí um dia já envelhecido, né? Aí você descobre que a porta era só para você, que você não entrou porque você ou não teve coragem, ou não teve disposição, ou não quis, ou ficou reticente, né? Resistiu em fazer a experiência, ou não teve coragem de fazer. E aí eu digo exatamente isso, que eu acho que é a coisa
assim, nós que trabalhamos com terapia, o que eu acho mais cruel é você observar que as pessoas, quando chegam, já chegam envelhecidas, né? Sim, Chegam envelhecidas, e muitas vezes, porque a gente sabe que a vida, ela, ela não tem tanta complacência com a gente, né? Então, às vezes você chega no momento, você faz uma descoberta, no momento que já não dá. Às vezes, assim, você não tem muito mais tanto tempo cronológico para poder experimentar. Apesar que eu acho que o tempo cronológico, ele não importa, porque o que importa é a intensidade, né? Por isso que eu acho que a qualquer tempo, eu sempre falo para as pessoas, né? Não tem tempo para você começar a estudar, não tem tempo para você namorar, não tem tempo para você casar, não tem tempo para você rever sua vida, não tem tempo para você recomeçar de novo, não tem tempo para você recomeçar uma profissão, para você aprender um instrumento, não tem tempo, né? para Porque a gente tem que... dizer para a pessoa assim, porque as pessoas falam isso quando elas operam alguma mudança na vida tardiamente, segundo as pessoas pensam, né? Tipo, mas você sempre foi assim, fulano, por que que agora você quer mudar? É sempre foi assim, né? Então, a gente se identifica também com o que os outros pensam a nosso respeito e por isso não atravessa a porta. Isso. Então, é dizer, tá, eu fui assim 60 anos, mas agora eu quero ser diferente. Sim. E é a minha escolha, porque quem vive a sua escolha é você. Então, não permita que os outros escolham para você, porque senão você que vai ter que viver isso. Então, esse Sim. chamado, ele é vital, né? É. Por isso que eu acho que é um dos grandes dramas do nosso tempo é esse chamado mesmo, para licença, esse chamado para você voltar para o interior, né? Porque a gente tem uma sociedade hoje que é pictórica. A gente tem uma sociedade onde a gente vive de imagem, é a sociedade da imagética, né? Sim, Tanto que o que é mais caro para as pessoas hoje, o mais importante para as pessoas, não é o que elas são, é as imagens. sim, E a gente gasta dinheiro, a gente faz investimentos, investimento libidinal, investimento físico, investimento espiritual, para manter a aparência. sim. E como a gente faz esse investimento para manter a aparência, a gente se preocupa mais com o que as pessoas vão falar da gente, né? Com que, qual é o conceito que as pessoas. Então, as pessoas estão nos elogiando, tanto que eu digo, né, que existe as pessoas dos Facebook, existe as pessoas das redes sociais e existem as pessoas reais, né? Com seus sofrimentos, com suas dores, com seus desencontros, com as suas dificuldades, né? Que são as pessoas que têm que se encontrar consigo mesmo, no cotidiano de sua vida, no cotidiano de sua existência. Porque nós não somos aparência. A gente tem uma sociedade da aparência e que as pessoas vivem de aparência. Sim. E as aparências são, elas são postadas para que as pessoas possam dar curtidas, né? Mas a vida, ela é a vida de fato, é a vida real. É Quando o sino bate, interessante, porque falando isso, né? Tudo meu tem flor, né? Tudo tem flor. Você também gosta de flor. Então, aí um dia uma pessoa falou assim: ai, Carlinha, não usa mais esse negócio de ficar postando foto com florzinha, não? Sabe? Tem que ser com um Chandon, com uma taça de champanhe. Ficaria muito mais rico o seu Instagram. Valorizaria muito mais. Falei, tá bom, mas não sou eu. O que que vai adiantar? Não sou sim, eu. Então eu vou ter que postar lua, sol, estrada, natureza, flor e gente, e bicho, que é o que eu gosto, sim, sabe? Porque sou eu. Eu uso filtro aqui no celular, porque eu não sei me maquiar. E para eu fazer qualquer coisa, eu teria que, no mínimo, mulher gosta de se enfeitar, né? Fazer uma maquiagem e tudo, então eu uso um filtro para não ficar assim. Então, coisa de mulher. Mas, gente, é isso. A gente tem que ser quem a gente é. Porque você fica confortável, que ninguém aguenta esse esforço de manter uma imagem o tempo inteiro. É cansativo. perfeito. Então, acho que é essa a questão que a gente tem que continuar trabalhando, que é um investimento importante, né? Convencer, eu acho que esse é um grande esforço, né? Convencer as pessoas que elas precisam ser elas mesmas. E Autenticidade. autenticidade, né? Isso. E aí assim, já caminhando para o final, aí eu É lembro, 2 horas, 14 horas. Ah, passa assim.
Aí eu termino, né, assim, lembrando mais uma vez o Martin Heidegger, né, que ele diz assim, que o que que nos impede da autenticidade? É o que ele chama de... Ele aponta duas questões que eu acho que importantes, né? Uma é a distração, que é exatamente a gente criar toda essa pirotecnia para que as pessoas não nos enxerguem, né? Então a gente cria uma pirotecnia para as pessoas não se enxergar. E a outra coisa que ele chama é o falatório. Então o falatório é exatamente isso, o quê? Você impede que o outro fale, né? Você fala, sabe quando você chega num lugar com uma pessoa assim, pois é, Carla, assim, mas eu queria te falar de uma árvore, né? Pois é, Carla, assim, mas também tem uma vaca lá. Mas eu não te falei do gato. Você vai ter a panela, assim, então, quer dizer, o falatório, Uhum. né? Então, inclusive nas técnicas grupais, a gente aprende isso, né? Porque assim, deixa o outro falar, permita. Até quando tem silêncios, fique em silêncio, né? Isso. Mas às vezes a gente fica incomodado. Ninguém quer falar, então eu vou falar. Ninguém quer falar, então eu vou falar de novo. Então ninguém quer falar, eu vou falar de novo. Aí você fala 3 horas e ninguém fala nada. Sim. Então a gente se afastar do falatório e permitir também que as outras pessoas elas possam também ter voz. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né, que vem da corrente de filosofia latino-americana, que diz assim: nós vivemos numa sociedade altamente repressora, né? E viver numa sociedade altamente repressora, né, fez com que a gente vivesse numa sociedade de profundos silêncios. Inclusive, a gente fala, né, mulher não pode falar isso. Né? Nós vimos isso lá, né? O pessoal assim, o professor aí, gente, não fala isso não, né? E aí o professor entrava nas brincadeiras, dos Sim, negócios, foi né? maravilhoso. Olha, E, sua presença, a presença do Renato, porque até isso também, para a gente ver que não tem que ter essa separação. A gente tem que compor com os homens, né? E os homens sim, têm que entender do universo. No teatro que vocês fizeram, você fez lá um psicodrama, né? Isso é muito legal, porque assim, os homens, em algum momento, vocês dois puderam ver também que ideia que as mulheres fazem dos homens. Então, à medida que a gente se compreende mais, a gente se entende mais. Isso é muito bom. isso, porque as pessoas pensam, tem coisas que mulher não pode falar, tem coisas que homem não pode falar, tem coisas, eu digo, não tem coisas para mulher, para criança, não tem coisas para homens. Nós podemos tratar de qualquer questão, desde quando nós as discutimos com respeito, com responsabilidade, com Sim, ternura, com sabedoria e respeitando as pessoas. Então nós podemos tratar de qualquer questão. sim. Então, tratemos com amor, com afeto, com consciência, né? E para a gente dar a nossa parcela, para contribuir por esse mundo. Então, a Ivete falou: queremos esses meninos conosco sempre. Com certeza, ano que vem, inclusive, como as coisas são, né? A sincronicidade. Você começou falando de sinos, né? O local que eu estou escolhendo para a gente ir em 2026, teremos uns sinos muito especiais. Fica aí atiçando a curiosidade, tá? Foi muito legal. Muito, muito obrigada, tá? Muito. É, Deja também falando que adorou a presença de vocês, dos meninos, né? No licença. A gente chama de menino porque lá a gente estava dando vazão à criança, né? A criança que é inocente, que está buscando, que quer crescer, que é espontânea e que é autêntica. Muito obrigada a você mais uma vez, tá? E vamos, e sigamos, né? Sigamos. Lília, que tanto nos chamou para a flexibilidade, está aqui também falando, uhul, que venha o próximo licença. Obrigado, eu que agradeço, né? E que possamos continuar esse caminho com muita força, muito coragem, né? Que Ivete possa continuar cantando, que Lília possa continuar, aí que Cláudio continuar com seu violão, aí de uma forma, né? Que a Adélia, eu estou devendo para a Adélia um suco, você sabia? Que Ivete comprou o Isso. suco para mim, para ela, e depois a Adélia que pagou e não quis deixar a gente pagar. A Adélia está muito centralizadora.
Temos que fazer, né? Então vamos ter que fazer um encontro para pagar esse suco, porque a gente não pode ficar com débitos, não. Temos que andar com a vida em dia. Tá, ok, obrigado. Beijo, muito obrigada. Coragem e sabedoria para todos nós. E que a gente possa mergulhar nos nossos oceanos internos. Até. Obrigado.